Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão volta àquele tema que todo mundo gosta: Segunda Guerra, história, Natal, FEB, Parnamirim Field, esquadrões, tudo relacionado à vida de nossa cidade. E eu digo sempre no meu programa que o Rio Grande do Norte é tão perfeito que os heróis, a gente não é aquela história, não é aquela coisa abstrata, longe. O Rio Grande do Norte a gente pega na história, como eu estou pegando aqui, apesar dele não considerar, mas é um herói. E nós vamos falar sobre a vida dele através dessa outra figura aqui, de um historiador competente, biógrafo já famoso, fez vários livros, Rostam Medeiros, fera, cobra no assunto, que vai nos dar essa oportunidade desse bate-papo aqui, super interessante. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Eu não sou herói, isso aqui é só um H, que ele realmente é um herói. Tá certo? Sobre esse livro que será lançado em Natal, contando a vida de Emil Peter. Esse é fera, através de Rostam Medeiros. Vamos dar o corte aí pra gente começar, né, Rostam? Sem delongas, voltamos com o nosso programa agora para conversar sobre o livro do homem aqui, né? Rostam, você que é campeão em produção, grande biógrafo agora, fez o livro, aquele nosso querido livro da Fundação Rampa, em parceria com Frederico Nicolau. Exatamente. Os Cavaleiros dos Céus, a história dos pilotos Arturo Ferrarin e Carlos Del Petri, que vem para cá em 1928, num voo direto, sem escalas, de Roma até Touros. 49 horas o cara dentro do avião. 49 horas dentro do avião. Motorzinho só. Um motorzinho só. A mesma velocidade de uma Pajero hoje em dia. Tá e esse trabalho vai gerar a vinda desses pilotos, vai gerar a vinda da nossa coluna capitolina, o maior presente internacional que o povo do Rio Grande do Norte já recebeu. É fera. O livro de Rostam é sucesso total com Frederico Nicolau. Rostam, mas você também tem outra publicação, né? A do Menino do Café, né? Do Santa Clara. Isso, eu fui convidado por conta, eu devo muito à Fundação Rampa, porque ela abriu portas e abriu perspectiva de crescimento, não, que é isso, assim, para outros caminhos, né? E eu tive a oportunidade de fazer a biografia do homem que criou o Grupo Santa Clara de café, de torrefação de café, que é seu João Rufino, da cidade de São Miguel. Toda a história. Isso, próximo a Pau dos Ferros, um homem simples, humilde, temente a Deus, que criou uma potência industrial e assim, eles nos convidaram para fazer esse trabalho. Teve o prefácio de Raimundo Fagner, né? Que é o cantor cearense, que é muito amigo de São Miguel, daqui do Rio Grande do Norte e da família Lima. E esse livro nos levou também a estar aqui junto com o Emil, né? Contando essa história, contando essa maravilhosa história de um homem que não se considera herói, mas você tem razão, ele é um herói. Mas sem delongas, Rostam, e o que é que a gente pode falar de nosso querido herói aqui? Como é que você produziu esse livro? Como é que ele nasceu? É norte-americano? É família de origem norte-americana? Os primórdios de Emil. Olha, Emil Anthony Peter, ele vai nascer na cidadezinha de Dewey, ao sul do estado de Nebraska, no meio oeste dos Estados Unidos. Seus pais e seus avós vêm da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, a região que se chama Morávia. Eles são católicos, né, apostólicos romanos, vão primeiramente para a Alemanha, no final do século XIX, e depois seguem para essa região do meio oeste americano, buscando terras para poderem plantar, criar, como lavrador. Exatamente. No livro, inclusive, a gente conta algumas passagens das memórias de Emil, que ele ouvia dos seus pais, sobre a ocupação dessa região, ataques indígenas, né, de toda essa... um pouco da história do lugar dele. E... então, a família dele era uma família basicamente de agricultores, que trabalhava duro na terra. Eles chegaram a morar numa espécie de barraca, que como é uma coisa interessante, Nebraska é pradaria, é aquele plano. É aquela região que tem muito tornado, é uma região muito fértil, mas ao mesmo tempo que pode ter uma seca muito grande. Pode ter uma seca muito pesada, pode ter uma chuva muito pesada, ciclone, tornado, né, como se chama. E assim, mesmo assim eles vão para lá, eles vão viver como não tinha muita madeira, era uma região que praticamente não tinha árvores.
Inclusive, a questão do Dia da Árvore, que hoje é tão comum no mundo, é criado em Nebraska. O Dia da Árvore, incentivando as pessoas a plantarem árvores para ter madeira. Eles lá faziam as suas casas de barro. De barro. Eles chamavam dugout. É taipa da gente aqui. É uma taipa da gente. Não tinha muita diferença, né? Então eles vão primeiramente morar nesse tipo de habitação, depois eles vão melhorando a situação deles, e a gente, com a ajuda do material que Emil guardou ao longo de sua vida, porque ele tem uma, vamos dizer, preocupação muito grande com essa questão da raiz, com a preservação da história e da memória, a gente conseguiu reconstituir essa passagem da vida dele, né? A família dele, então, chega a ter 2 lotes de terra. Na verdade, o lugar que ele morava, Augusto, pouco se diferenciava hoje do que a gente vê de um assentamento rural. Né? A gente pouco se diferenciava do que é um assentamento rural. Só que extremamente produtivo e com a figura da ferrovia que passava por lá. A ferrovia desenvolvia tudo. Exatamente. E lá, nesse local, Dewey's, uma cidade muito pequena, seria o que é um distrito de uma cidade do interior nossa. Um distrito de uma cidade do interior, eles católicos. Pronto. Eles, uma família católica, e de origem europeia oriental, tinha também alemães, tinha também pessoas oriundas da Áustria, né? Então, essas pessoas convergiam em torno de uma paróquia Nossa Senhora da Assunção. Pegando um gancho aqui, Rostar. Irmãos, famílias, irmãs. A família dele eram quantos filhos? Pai, mãe e quantos filhos? Ele tinha 2 irmãos, certo? E tinha 2 irmãs, certo? E seu pai chamava-se John Peter e sua mãe Mary Peter. Pessoas simples, humildes. O pai dele, ele gosta muito de enaltecer isso é muito positivo. Durante muitos anos foi quem tomava conta das finanças da paróquia. E nunca houve nenhum tipo de problema, né? Boa, né? É honestidade, é honradez, as heranças tchecas sempre presente, principalmente tudo calcado, tudo unido em cima dessa fé católica extrema. A gente está fazendo esse preâmbulo aqui para chegar num assunto que vai ser empolgante, que é a vida dele de militar, não é verdade? Mas ainda no começo de vida de Emil, posso perguntar ele aqui? Diga. Ô Emil, começou a estudar logo cedo, trabalhava, estudava? Não, foi curso secundário e esse terminou em 1937. Quando a guerra chegou, porque eu não sei se você entende o que se usava chamado draft card. Draft era a maneira de escolher pessoal para servir, trabalhar no exército, e ele tinha de assinar e cada um tinha número, e eu achava que talvez vou ser selecionado. Meu número era bastante baixo, mas eu não gostava da ideia de infantaria, porque infantaria você fica lá e é o para-choque da guerra, né? É um indivíduo e tudo, mas eu terminei no lugar de fazendo, eu terminei com a navegador de radar, e eu nosso avião era líder de às vezes até 40 aviões em cada avião. Tinha um radionavegador? Não. 1 para 40? É e somente líder e vice-líder tinha radar, e o resto soltaram bomba quando navegador saltou na frente. E eu achava ruim contra um soldado, uma pessoa, mas eu terminei,
foi eles que me selecionaram. Eu terminei dando bomba para 40 aviões, cada um com 5 toneladas de bomba. Ah, louca, meu. É muita coisa. E eu nunca, somente lendo esse livro, eu lembrei quantas pessoas eu ajudei. Mas isso é a história, né? Não, História. mas eu nunca tinha, porque eu Pensado. tinha trabalho de radar. E eu tinha muitas vezes, por exemplo, primeira missão, porque eles usavam vocês sabem o que é FLAC? Não. F-L-A-K, Ah, certo. antiaérea. Esse era, Me dá o capacete alemão aí para mostrar aqui. Daqui, bastante. Esse é o capacete da artilharia alemã. é, Aqui é da SS. Aí e, ficava metendo bala em vocês. e esses bombas, porque era 50 ou 80 milímetros de bomba, mas esse explodiu quando chegou ao nível de avião. E também é interessante na interrogação, quando eu estava prisioneiro, eu passei 2 semanas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para Rostam, para a gente depois chegar nesse episódio do campo de concentração. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para Rostam. Diga aí quer dizer que Emil não queria ir para a infantaria. Ele foi ser radionavegador. A gente teria que voltar um pouco antes, Augusto. Seguinte, uma coisa interessante, né? Emil já é uma pessoa com mais de 90 anos e, logicamente, zerado. Novo. E eu achei interessante durante o nosso processo de pesquisa, porque quando a gente começou em 2009, a primeira coisa que eu fiz foi logo entrevistá-lo a fundo, né, para aproveitar tudo que ele pudesse lembrar. E uma coisa que eu achei interessante foi que ele terminou o curso ginasial, continuou trabalhando com a família, não saiu da sua região, continuou trabalhando na fazenda da família. E no dia 7 de dezembro de 1941, que marca Pearl Harbor, exatamente, ele lembrou com uma clareza assim, impressionante. Eles acordaram de manhã, era um domingo, eles acordaram de manhã, ouviram a rádio, não tinha nada passando na rádio, e ele foi para uma reunião da igreja numa cidade próxima. E ao chegar lá, entraram e fizeram sua reunião. Sem saber de nada. De nada. Quando saíram, eles encontraram uma pessoa extremamente transtornada. Ao perguntarem, a pessoa contou o que aconteceu em Pearl Harbor, que na verdade eles não sabiam nem direito onde era, né? E aí ficou aquela situação do que tinha acontecido, aquele trauma, né? E a partir daí, todos os filhos, né, dos Estados Unidos vão buscar o processo de convocação. Ele vai para a cidade de Omaha, que é a capital do estado de Nebraska, em dezembro de 1942, né? Em pleno reboliço. Desculpa, janeiro, já é janeiro. E ele decide entrar na Força Aérea porque os seus conceitos e preceitos cristãos, ele não aceitava aquela ideia de matar uma pessoa, não era de forma nenhuma um contexto de covardia. Era aquela coisa de tirar a vida de outra pessoa. E isso até, de certa maneira... Isso, de certa maneira, isso é até irônico num certo sentido. Porque ele não queria ir para a infantaria. E ao entrar na Força Aérea, a sua primeira função é mecânico. Mecânico de um grupo de caça. Porque ele estava tranquilo, não ia para o front. Exatamente. Um grupo de caça. E esse grupo de caça vai ficar baseado em Boston, na defesa de Boston. Utilizava aviões P-40, monomotor P-40, que a nossa FAB chegou a possuir aqui. E aí o que aconteceu? Naquele contexto, as pessoas começaram a perceber que ele tinha suas excepcionalidades. E dizem, Emil, vai então fazer o curso de oficial. Ele faz os testes para oficial. E aí uma coisa que ocorre, né, ele tirou notas muito altas. Só que naquele tempo, quem tirava nota muito alta
Eu imaginava, pessoalmente imaginava que ia ser piloto. Não, era o navegador. Tá certo. Aí a gente tem que entender por quê. certo. Não tinha GPS, o radar era limitado. Ele era o fera. O Exato. fera era o navegador. Até assim, por exemplo, a gente descobriu uma situação interessante. Se as meninas, as garotas, adoravam os pilotos adoravam os navegadores, porque eles marcavam o caminho de volta. Só pegando um gancho aqui, tem até um documentário que aparece um ataque em Nápoles, a turma saindo da Líbia, e um navegador erra, esse avião é perdido no deserto da Líbia, né? Então a figura do navegador era de suma importância, que não tinha nada. Ele era que traçava todos os roteiros. Se ele errasse aquela rota, Lascava o voo todinho. então estava tudo perdido. Aí o que acontece? Ele então vai para uma escola de navegação em San Antonio, Texas, e lá ele voa avião tipo Beechcraft, certo? Mesmo que o Brasil chegou a possuir aqui, nesse treinamento. Aí ocorre uma situação interessante. Ele tira uma nota muito alta e ele não tinha curso superior. Quando ele já estava para ir para a Inglaterra, para servir na 8ª Força Aérea, para ser navegador de B-24, ele é novamente chamado para fazer um outro curso. De aperfeiçoamento de navegação. Não, é até uma coisa superior. Assim, ele foi chamado para ser navegador de radar. Então, o nascedouro do radar. Nascedouro do radar como instrumento de bombardeamento. Não como instrumento de detectação e aviso antecipado da aproximação de inimigos. Mas esse radar que ele utilizava, que era conhecido por radar Mickey, certo? Até porque tinha as suas antenas, lembrava a orelha do radinho, né? E aí o que é que acontece? Esse radar, essa escola, era uma escola que ocorria no lugar chamado Langley, que hoje é muito conhecido por ser a sede da CIA, né? A famosa agência de espionagem dos Estados Unidos, a inteligência. E aí o que é que acontece? Era um local onde só atuava jovens com nível superior e ele era um dos únicos, ele mais dois, que não tinha esse curso. Eu tive fazendo nas minhas pesquisas a seguinte situação, uma coisa muito interessante. A escola de radar que ele foi, pelo que a gente pôde apurar, Era só para curso superior. um detalhe interessante. A Força Aérea dos Estados Unidos teve mais de 2 milhões de combatentes. 500 foram operadores de radar. Ele era de uma elite, extremamente seleto. E como funcionava esse radar? O radar seguia na frente de uma esquadrilha de 40, 50 aviões e mostrava o caminho a todos os outros. Rapaz, ele ia na frente. É isso aí? É, Você ia capitaneando todo o grupo. porque eles soltaram bombas quando eu soltei a bomba. E aí é que entra a ironia. A ironia daquilo que eu queria lhe dizer. Ele não queria ir para a infantaria. Para ser. Por ironia do destino, ele era quem dava a ordem para soltarem toneladas de bombas. Apesar que dentro da realidade, no nosso contato, na época eu perguntei muito claramente a ele: o que é que você sentia nesse momento? Ele disse: Rostão, eu não sentia nada. Porque a gente só queria sair dali. Cumprir a missão e sair dali. Porque Augusto, contra esses homens, né? Contra esses homens, havia uma força aérea de elite. Havia uma concentração de canhões que era um negócio impressionante. As pessoas podem até pensar assim: peraí, ele está lá no avião dele. É muito interessante a guerra dele. Ele acordava de manhã, tomava seu banho, tomava seu café e depois ia para a sala ter o briefing, ou seja, ter aquela inicial para fazer o voo. Num dado momento ele entrava no avião, esse avião decolava, aí, em certo momento o inferno vinha sobre eles na forma de aviões de caça e artilharia antiaérea, e eles passavam em cima da cidade inimiga, né? Então com uma situação de extremo, vamos dizer, tensão, e num dado momento eles voltavam. Se voltasse tudo bem, aterrissava na base, ia tomar um café, ia dormir, e no outro dia começava tudo de novo. Quer dizer, você não viu o inimigo, mas talvez o seu destino fosse pior do que quem estava na trincheira. Só um pouquinho, Rostar. Emílio, me diga uma coisa. Você sempre nessas missões, os alvos escolhidos eram alvos, digamos, refinaria, fábrica de avião, fábrica de armamento, não é isso? Sempre era
lugar que era importante para acabar. Né? Você só recebia essa missão quando estava dentro do avião e vamos bombardear uma refinaria na Argélia, vamos bombardear uma fábrica de aviões, ou já no briefing já sabia qual era o alvo? Eles fizeram um briefing porque você não pode, você tinha de saber o que eu estava fazendo. E a primeira missão, porque navegador de radar ficar sentado perto daquele parte que fica a bola embaixo. Isso. E homem que estava lá, alguma coisa está mexendo comigo e tudo. E quando eu voltei para a Terra, eu olhei para esse avião, onde esse flak tinha entrado e passado. Se eu tivesse sentado direito, já era cabeça perdi. Tem uma coisa interessante. Ele me disse assim, que fez a guerra olhando uma tela de televisão. Porque ele ficava olhando uma pequena tela estroboscópica de 10 polegadas e ficava todo o tempo observando aquilo. Aí ele ficava abaixado. O radar funcionando e ele ali orientando pelo intercomunicador. Aí a bala passou aqui atrás. Se ele tivesse sentado ereto, normal, ele teria sido decapitado. Então, assim, isso demonstra o nível de periculosidade desse tipo de missão, né? Não obstante você estar num avião, um quadrimotor B-24, a 6, 8 mil... É o Liberator, exatamente. A 6, 8 mil metros de altitude, mas você não estava seguro de forma nenhuma. Rostam, fazendo uma paradinha no bombardeio, a gente vai chegar num lugar, num programa bem legal, é que o avião dele foi atingido e ele foi preso nos campos de concentrações alemães. Mas daqui a pouco, vamos dar uma retrospectiva, Rostam? Me diga uma coisa. Ele, Força Aérea Americana, né, do Exército Americano, sediado aonde o esquadrão dele? Como é que ele chegou na Europa? O esquadrão dele era no Brasil ou era na América Central? Ok. Ele termina o curso dele de navegador de radar. Não, aí já em Langley, certo? E então ele segue para a guerra. O caminho dele primeiro passa por Miami. Certo? É como fosse um entreponto. Isso. Ali arrumava todo mundo. Isso. Direcionava. E daí o avião dele atravessa o Caribe em direção à região próxima às Guianas. Certo. Amapá tem uma grande base no Amapá também, né? Isso. E aí, no caso, ele vai seguindo essa rota. Belém. Isso, ele vai seguindo essa rota. E o primeiro lugar do Brasil... O primeiro lugar... Isso, o primeiro lugar do Brasil é Belém. Belém. Certo? Que ele recorda bem o Rio. Sim, aí passou um tempo em Belém. Passou pouco tempo em Belém. Isso, um mês? Não. 2 dias, 3 Só dias. no avião. E ia embora. Só trânsito, exatamente, só trânsito. Daí vai a Fortaleza. Em Fortaleza ele já passa alguns dias. Ficou lá no PC Field. PC Field foi o aeroporto. Agora, ele lembra... Base. Exatamente, a base. Ele lembra com muita propriedade um restaurante que existe em Fortaleza. O local de apoio dos aviadores americanos em Fortaleza, onde havia USO, né, o clube Isso. de apoio a eles, depois ficou conhecido em Fortaleza como restaurante Estoril. Ainda existe na região de Iracema, se não me engano. Entra na internet, Léo, vê se ainda pega essa foto. Não, a gente tem para entregar vocês. Aí, no caso, ele ficou baseado lá, ali ele conheceu água de coco, tomou banho de mar, achou interessante as pessoas vestidas de branco, aquele linho branco que era comum usar aqui na década de 40, e de lá ele segue em direção a Dakar. Fortaleza, Dakar. Isso, passando primeiramente sobre Fernando Noronha, para ter uma posição de rota melhor e daí seguindo em direção a Dakar. Ele não passa em Natal. Isso aí... Em que ano?
Isso em 1944. Isso, abril, desculpe, de 1944. Ele e o esquadrão dele. Ele e o esquadrão, e a parte do esquadrão dele, que o nome do esquadrão dele era o 454 Grupo de Bombardeiros, certo? Grupo de Bombardeiro, 454. Composto de quantos aviões? Era, em média, 45 aviões. Muito avião, hein, meu? Agora, o grupo dele, uma parte passa por Fortaleza, ele vai por Fortaleza. E Fortaleza é interessante. Natal estava tão cheia de aviões, congestionada, que eles estavam utilizando Fortaleza para que esses aviões seguissem em direção à Europa. Mas, no nosso livro, nós temos um relato de um amigo de Êmile que esteve aqui em Natal e passa por aqui no final de 43, início de 44, e nos cedeu algumas fotos. Mas ele principalmente as festas do fim do ano de 1943... as praias, o calor, né? Aparentemente o amigo dele, que era o sargento, não teve muito contato com a população local, mas fala de um movimento muito intenso em Parnamirim. Você que é um historiador, me diga uma coisa. 44, Natal estava tão congestionado que os americanos começaram a botar parte desses voos para Fortaleza, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. No caso de Êmile, por exemplo, o amigo dele que pertencia ao grupo dele, passou aqui em dezembro para janeiro. Esse amigo dele chega na época de Natal, só vai sair depois do Ano Novo. Pra você ter ideia. Isso. E Êmile nem sequer passou, porque era tão congestionado que foram por Fortaleza. Eu já vi esse negócio realmente, assim, né? Que Natal estava tão congestionado que eles começaram a investir em... Era o PC Field mesmo? Isso. Posto de comando, era? Não. PC era o nome de uma antiga fazenda que existia nesse local, que hoje é o bairro do Montese, na região de Fortaleza, próximo ao aeroporto. E até o Clube Fortaleza é lá. Exato. Aí o que é que acontece? No caso de Êmile, ele seguiu por Fortaleza porque realmente Natal não tinha mais. Aí chegou em Dakar. Noronha ele aproou para Dakar. Exato. No meio do Dakar também parava lá, abastecia, fazia banho, isso. No caso dele houve uma situação interessante. Eles viajavam sobre o oceano. Num dado momento, ele não dormiu. Os colegas dormiram e ele acompanhando todo o trajeto. Num dado momento, 12 horas de voo. Eu não lembro quantas horas. 8 horas, 10 horas, né? Mais ou menos 8. Na hélice, né? E outra coisa, no caso dele, houve uma situação interessante, porque num dado momento eles recebiam um sinal de rádio e apontavam o avião em direção a Dakar. Pra cá. Isso. E aí o que é que acontece? Ao aterrissarem, todos felizes, fizeram a travessia, uma situação extremamente perigosa. Aí o pessoal disse, olha, vocês tiveram muita sorte. Por quê? Porque havia sinais que submarinos estavam mandando também para tumultuar a navegação. Então um avião pegava aquele sinal equivocadamente e mudava a rota e ia para o meio do mar. Se perdia. Acabava o abastecimento. E vocês... Eles saíram à noite, no começo... Era uma tendência a sair à noite, Rostam? Eu creio que sim. Eu creio que sim, Augusto. Até por questão de temperatura, poder se orientar pelas estrelas. Né? Exatamente. E aí o que é que acontece? Diga agora. A sobrinha dele está falando aqui. Ele falou até que eles se perderam, que ninguém soube que estava perdido, não foi, amigo? Só você que sabia que estava perdido. E ficou caladinho. Ele conseguiu chegar ao destino dele olhando as estrelas, não foi isso? A sobrinha dele, Gorete Vale, está dizendo que Êmile teve determinado momento que o avião perderam. E a sorte que era um voo noturno, e Êmile aqui caladinho, igual o Cruzeiro do Sul ali, olhando a constelação de Orion, aí desenrolou. Porque uma coisa aconteceu, o piloto pegou e Dakar era nosso próximo cidade, e de Dakar tinha muita luz? Não, tinha um sinal que eles... um sinal de radar. E, de rádio. De rádio. E o piloto pegou isso e seguimos isso. Mas existem submarinos alemães que estavam... Mutuando os sinais de rádio. Botando o sinal de rádio errado.
Aí as estrelas foi que ele salvou. Mas nós pegamos a linha certa, porque Ô Emil, um avião desse, a tripulação eram quantos? 10, 9, 8, 5? Era composto de quanto? Piloto, copiloto? 11 pessoas. 11 pessoas? Era muita gente. No caso do avião dele, tem uma diferenciação. A tripulação normal era 10. A 11ª pessoa era ele. E um outro navegador de radar. Tem um detalhe. O avião dele não possuía aquela torre de artilharia inferior. Aquela embaixo, Isso. né? Ali ficava o radar, que era recolhido quando aterrissava e baixava em voo. Então havia ele, operador de radar. Esse avião aí? Temos foto desse avião. viu, Léo? E havia ele, operador de radar, havia um segundo operador de radar, certo? E também havia uma outra pessoa, um outro engenheiro, para apoiar qualquer problema que houvesse ali no radar. Ô Emil, vocês viajavam com essa farda ou com esse cap não? Não tinha Era o capacete. capacete. Aquele de voo, capacete de voo. de voo, o capacete Aquele com os de voo, óculos. Máscara, com certeza, máscara. O frio, a altitude. A roupa dele era extremamente grossa e possuía uma tomada para a corrente elétrica Vamos ter esse passava para capacete aquecer. que dá. Tá bom, Léo? Tá, esse aí do exército, entendeu? Tá aqui, ó. Que é É, essa asinha que tá na gola. Daquele, né? Que tem aqui no topo do cap aqui, ó. Tá bom, mas isso é detalhe, deixa aí. Não tem problema. Vamos lá. Léo está dizendo que o capacete que eu tô aqui é do motorista de Roosevelt. O de Emil tinha esse símbolo aqui. Vou mostrar aqui, ó. Pronto. Pronto, essa é a farda. Essa é a farda do major. De passeio aí. De passeio, é. Emil usava de tenente, não é isso? Quando você ia passear lá na Inglaterra, em Londres. É, Mas agora, pegando um gancho aqui, vamos entrando já para a Europa agora. Já saímos do Brasil, de Fortaleza, passamos por Noronha. Ficaram sediados aonde o esquadrão dele? terminamos em Cerignola, Inglaterra? não, Itália. Itália. Ficaram na Itália, é isso. Cerignola é uma cidade ao sul da Itália. A Itália já estava conquistada, Isso. né? A parte sul já estava conquistada, né? O 8º Exército já tinha avançado. E o nome da base, a cidade era Cerignola, que era a cidade mais próxima. O nome da base era San Giovanni. Um detalhe interessante. Ele voltou depois lá nessa cidade, não. Não. Um detalhe interessante é que havia 2 grupos nessa base. O 454 e o 455. E aí tem uma coisa interessante. Ele era do 454. Isso. Um historiador americano chamado Ambrose vai escrever um livro sobre B-24, sobre esquadrões de B-24 e vai utilizar o 455, que era o esquadrão vizinho a ele, como referência nesse livro, né? Então a gente pode aproveitar muita coisa da história daquele pessoal que estava lá. E dali eles cobriam praticamente toda a Europa. As primeiras missões de Emil são sobre a Itália ainda ocupada. Ele vai atacar, por exemplo... da Itália. Exatamente. Ele vai atacar, por exemplo, a Fiat, em Turim. A fábrica da BMW, na Alemanha. Mas, rapaz, só fera. Só fera. Não, alguns locais, né? Porque o esquadrão dele, a gente teve acesso a toda a listagem das missões. Então, você tem... Mas não está no programa. Tem como não há problema nenhum. Então, assim, tem todos os locais que ele foi. Só um break aqui. Nós estamos fazendo a van premiere do lançamento do livro do homem aqui. Ele diz que não é herói, mas ele é um grande herói, não é isso, Rostan? Com certeza. Isso aqui é uma van premiere no Yacht Club, dia 31, quarta-feira. 31 de Mas outubro. vamos lá, o 454. Então, o grupo dele, eu Fazia pude missões, ver, fazia missões começou no norte da da Itália, depois começou a seguir mais para a Alemanha, principalmente a Alemanha. E também a área da Iugoslávia, a área da Romênia. Romênia onde tinha refinaria, né? Exatamente, e é onde ele vai participar de um combate muito, muito problemático, que é o bombardeio às refinarias de Ploesti. Ploesti tinha uma grande concentração de refinaria, inclusive
É dessa refinaria que saía a maioria do óleo sintético e gasolina. Outra interrompendo você. Tem um documentário sobre um dos ataques à refinaria que os caras tinham que voar bem baixinho, que um se pegou numas árvores, ou bateu não sei o quê. Exatamente. Parte do esquadrão dele morreu um bocado. Esse combate que eles passaram rasante, ele não participa. Ele vai participar de outros, aonde, devido ao número de mortos, foi uma coisa interessante. Morreu mais gente voando do que no solo. Então, o que é que aconteceu? Os americanos passaram a bombardear esse local em altitude. E aí, justamente, quando vem o radar, o radar que ele utilizava para uma melhor condição de bombardeio, uma melhor condição de bombardeio é que eles conseguem realmente chegar a contento a destruir esses locais. A missão dele, Augusto... Sempre baseado na Itália, Sempre em San Giovanni. San Giovanni. Ia lá e voltava. O dia a dia dele era mais ou menos assim. Acordava por volta das 4 da manhã, aí tomava um banho, tomava um café. Ele, normalmente, quando voava, não comia muito. Iam para o briefing, e daí os aviões eram alinhados na pista, era disparado um tiro sinalizador verde, e então os aviões decolavam em direção a seus alvos. Eles faziam primeiro um círculo, para que todos estivessem reunidos, e voavam sobre o Adriático. Sobre o oceano, eles faziam primeiros disparos de arma para testá-las, e daí seguiam aos seus locais. Eles iam acompanhados de aviões de caça. Mustang, P-51 ou P-38 Lightning. Isso. Entre esses, aí é bom interessante, entre esses havia o Tungsky, que era aquele grupo que é aquele grupo de esquadrões de pilotos negros. Esse era fera, isso. Né? Exatamente, é esse mesmo. E eles viajavam com esse pessoal. Agora, tem uma passagem de Hemingway que foi muito interessante durante a nossa pesquisa. Ele voava com um coronel chamado Gunn, certo? Gunn. Esse homem... Chega a foto desse coronel? Temos tudo. Aí o que é que aconteceu? Esse coronel, um dia, o avião dele cai. Hemingway não está com ele. Foi uma perda muito sentida em todo o esquadrão. Então, o que é que acontece? Perto do fim da guerra, a Romênia, vendo que a Alemanha já estava... A Romênia era um aliado da Alemanha, e vendo que a derrota era iminente, decidiu, então, deixar de lado aquele aliado. Então, o que é que o governo da Romênia busca? Busca a autoridade de maior patente americana prisioneira, e é justamente o coronel Gunn. Ele é chamado e junto com... Não, para ir avisar aos americanos que iria mudar de lado. Então é chamado um piloto, o melhor piloto da Romênia, que era um príncipe da Casa Real, porque a Romênia era um reinado. Então é chamado o príncipe Constantin Cantacuzino. Esse homem era um bom vivant, era um piloto, era um namorador. Não tinha nada com basquete. Não, é um atleta, participava de Jogos Olímpicos, piloto de acrobacia. E o que é que acontece? Esse piloto e o coronel decidem, então, seguir da Romênia para a Itália num avião Messerschmitt Me-109, um avião de caça alemão. Para caber os dois, foi retirado o sistema de rádio, ou seja, o piloto ia sem rádio, seja o que Deus quisesse. Aí o que é que eles fazem? Pegam esse avião e colocam ao lado uma grande bandeira americana. Pintam uma grande bandeira americana. Bom, eles decolam lá da Romênia, atravessam o mar. Bem, nesse dito dia, Hemingway ele não voou. Ele está, então, com os seus comandados, que ele era o comandante da seção de radar do 454, consertando o radar de um avião. Nisso, escuta um som de um motor diferente e vem um avião batendo as asas, né? Isso, abanando a asa, né? Um sinal dizendo que era amigo. E nesse momento, um colega dele faz: mas o que é aquilo, Emil? Ele disse: é um caça alemão. Ele diz bem calmamente. E nisso o avião baixa o trem de pouso, aterrissa, e todo mundo corre para cima.
Inclusive correm pessoas armadas, né? Pronta para disparar no piloto. Aí o piloto sai e Emil escuta isso. Aí o piloto diz... Testemunho ocular. Diga, Emil, como foi que o piloto falou? O piloto disse o quê? E I have a surprise for you. E ele abriu lugar de rádio. Aí tirou o coronel. O coronel estava por dentro. E Qual avião era? Estilo que? Era um Messerschmitt ME-109. 109. eu lembrei uma coisa que eu disse, que porque quando estava voando, houve uma discussão, que avião é isso? Eu disse, esse avião alemão, ou eu estava matando o homem errado, e ele abriu aquele lá porque setor de rádio era atrás de piloto. Lá, e abriu e gun, botou cabeça fora. Era o coronelzão lá. É. Essa é a história maravilhosa. Mas uma coisa interessante é que o piloto, né, ele desce muito sorridente, e tem muitas fotos desse episódio. E o piloto desce com uma medalha. Era a maior condecoração aérea da Força Aérea Romena, né? E Emil lembra que ele estava com a condecoração e a gente conseguiu uma foto com essa condecoração. E ele viu esse momento. E uma coisa mais legal ainda foi o seguinte: na nossa pesquisa na internet, nós encontramos uma foto desse episódio. Aí quem estava na foto? Ele. Emil. Quem estava na foto era ele. Era. Aí o que é que acontece? Isso foi um episódio, vamos dizer, até pouco comentado, né, da coisa. Aí o que é que ocorre? Os Estados Unidos, então, formam uma ponte aérea e vão resgatar 3.000 aviadores que estão na Romênia. Se não me engano, acho que o número é esse. E tudo isso ocorreu ele tendo a oportunidade de ver esse episódio. Mas, Rostam, agora vamos aqui para um lado. Aí Emil fez várias missões também do norte da Itália, agora vai para a Alemanha. E como foi a missão da captura dele? Como é que o avião dele foi atingido e ele já estava até perto de voltar para os Estados Unidos, né? Tem um negócio de 50 missões, ele já estava com salvo-conduto. Ele estava na 38ª, parece, é isso? Isso. Quem assistiu um filme muito famoso chamado Memphis Belle, que conta a história de uma B-17 e sua tripulação, naquele período inicial, o piloto, o aviador americano, completava 25 missões e voltava para casa, não para dar baixa, mas para ensinar outros aviadores. Na época de Emil, houve uma mudança para 50. Né? Então, o que é que acontece? Ele estava completando a 39ª missão, né? Quando o avião dele sai de San Giovanni para atacar uma cidade chamada Odertal. Essa Odertal pertencia à Alemanha. Hoje ela pertence à Polônia. Não, à Polônia. E lá eles iriam atacar uma refinaria de produtos sintéticos. A viagem foi tida como uma viagem fácil. Um trajeto fácil. Média 3 horas. 4, 5. Porque também eles não iam em linha reta. Eles iam fazendo zigue-zagues para confundir os inimigos. Confundir até o alvo, né? Estavam indo para tal lugar. Com certeza. E o que ocorre de interessante é que, ao chegar ao local, foi passado no briefing, isso o Emil lembrou com bastante clareza quando a gente estava fazendo essa pesquisa, que o alvo era fácil. E o alvo era fácil. E eles voaram a 6.000 metros. Relaxado. Que não haveria cobertura de radar. Ponto. Durante a nossa pesquisa, surgiu a ideia de tentar saber se na Alemanha havia algum registro sobre isso. E aí eu acho que aconteceu uma coisa muito positiva. Nós, então, entramos na internet utilizando palavras em alemão sobre esse episódio e encontramos relato de 2 jovens, um de 15 e outro de 16 anos naquela época, que pertenciam à bateria antiaérea que derrubou o avião dele. Entenda, eram 16 canhões, mais de 100 homens. Não é que esses 2 rapazes fossem do canhão que derrubou o avião dele, mas eles estavam lá.
E eles disseram uma coisa que Emil não sabia. Havia um radar. Um radar que se chama Wurzburg. Houve um erro. Esse radar, ele tinha um alcance de 70 quilômetros. Então, muito antes deles chegarem... Já estavam sabendo, né? Eles já estavam sabendo. O contato pôde ser mantido com essas pessoas porque eu domino espanhol e um deles, após o fim da guerra, morou na Argentina. E ele hoje mora em Oregon, nos Estados Unidos, e a gente pôde manter uma comunicação muito positiva. Eles mandaram, inclusive, mapas da posição das baterias antiaéreas, que está no livro. E ele contou detalhadamente. Antes de chegar no alemão, me diga uma coisa, esse avião foi atingido, como é que caiu, ele pulou de paraquedas, parece que tem uma história que ele disse, meu Deus do céu, será que o paraquedas vai abrir? Não é isso, Emil? Como foi essa história? Ao estarem sobre o alvo... a primeira coisa que Emil percebeu foi que aquela artilharia era muito acurada, muito pesada e muito certeira. Logo atingiram o avião dele. O piloto, que se chamava Alan Leroy Unger, um capitão, mantém o avião firme, certo? E um primeiro motor já se perde. No contato com os alemães, eles recordam de terem visto um avião sair de lá fumegando, ou seja, mostrando que havia sido atingido, mas não foi derrubado. Unger, então, segue junto com o esquadrão. Tentando um pouso de emergência em algum lugar. Tentando voltar com o esquadrão. Só que cada vez mais ele vai perdendo potência. Esse relato da situação do avião dele, a gente conseguiu, lendo o próprio relatório da queda do avião. Exatamente. Aí o que é que acontece? No trajeto de volta, num dado momento, o Unger percebeu que o avião não teria condições. Eles estavam sob a Áustria. Então ele decide seguir em direção leste, em direção às linhas russas. Aí acontece... Isso. Não, aliado. Aí o que é que acontece? O trajeto passava sobre Viena, muito defendida. Então eles buscaram sair da rota de Viena. Isso consumiu o avião. Ao sair da rota de Viena, eles ficaram frente a frente com as montanhas chamadas Cárpatos, que já é ali, coincidentemente na Tchecoslováquia. O avião, ao ultrapassar essa linha, essa cadeia de montanhas, sofre muito. Sofre muito. Inclusive, a gente tem um mapa que foi produzido por um pesquisador da cidade de Modra, certo? Próximo a Bratislávia. Certo? E ele mandou esse material porque ele viu esse avião cair quando era criança. Ele tinha 5 anos de idade quando o avião... E ele brincou nesse avião todo o tempo que, quando era criança, o avião que ficou... Esse cidadão chama-se Hans Taubinger, mora em Colônia, na Alemanha. E após o fim do comunismo, lembrando-se desse fato, procurou entrar em contato com todos os pilotos, né? Pilotos não, aviadores, a tripulação desse B-24, e conseguiu, assim, entrar em contato com Emil antes de nós começarmos esse trabalho, né? E aí o que é que acontece? Esse avião, então, não tem mais condição. Emil, o piloto, chama Emil para ser o primeiro a pular. Eles pulam pelo compartimento de bombas, certo? Pelas portas da bomba. Por que ele chamou? Amizade? Não, porque ele detinha o conhecimento de um sistema e o piloto queria que ele pulasse primeiro para ver se ele tinha melhor condição de fuga para voltar às suas linhas e continuar a combater. Emil realmente salta. A altitude mais ou menos 1.000 metros, alguma coisa, o avião em descendente. O piloto é o último. Consegue saltar, mas quebra as pernas. Todos os outros saltam. Desses que saltam, 4 conseguem fugir. E os outros são capturados. O caso de Emil é bem interessante. Ele, ao chegar ao solo, primeiro encontrou um lenhador, que ao vê-lo fugiu, né? Então ele escuta barulho de pessoas e encontra outras pessoas. E começa um grupo de pessoas a se chegar próximo a ele. E aí ocorre uma situação muito interessante. Ele começa a escutar as pessoas falando em tcheco, que era o idioma da família. E ele começa a falar em tcheco. Aí todo mundo se assombra. Um piloto tcheco, aí todo mundo começa a conversar. Então, 2 pessoas se prontificam a ajudá-lo. Uma moça que bate uma foto dele e diz, venha comigo. Ela era muito jovem, venha comigo. E um senhor de idade, que se dizia prefeito da cidade de Modra.
Ele, talvez pela sua, vamos dizer, herança rural, de escutar os mais velhos, decidiu seguir aquele senhor. Mas não andou pouquinho, encontrou dois guardas alemães armados de metralhadora que prenderam ele facilmente, tomaram sua pistola Colt 45 e ele foi feito prisioneiro. Esse capacete aqui, Passou-se você lembra alguma coisa? Passou-se 60 anos. Os caras que ele prenderam usavam esse bicho? Não lembra não, né? Não lembro. Mas devia estar, né? Se a farda era verde ou era cinza? A farda era essa, verde ou cinza? Mostra a farda aí. Eu não lembro. Isso é uma farda de soldado alemão. Traz aqui, Léo. Essa aqui é uma farda... Por isso que confundiram os brasileiros quando desceram na Itália com os alemães, né? Que é o verde quase brasileiro. Não é? Essa é a farda de um soldado alemão. Mas essa americana mandou o Brasil trocar a farda. O americano mandou, porque senão os caras iam levar bala. Mas diga, Rostão. O que foi que aconteceu? Ele então decidiu seguir esse senhor, foi preso e passou-se. Em que campo de concentração foi preso? Não, um detalhezinho, Augusto. Lá. Ele passou muitos anos, querendo entender o que aconteceu para ele ser preso. A garota e o velho. Isso. E foi o Hans Taubinger, esse pesquisador da cidade de Modra, que acabou com esse mistério. A mocinha, mesmo com a sua juventude, era do movimento de resistência tcheco. Ia levar ele pro bom caminho. É aquela escolha na vida, você não vai para um lado ou vai para o outro. Ele decidiu por aquele, foi preso. E viveu outras experiências. E você... Aí vamos partir pro campo, depois vai voltar a mocinha que ela mandou a foto, não é isso? E como foi essa estadia, poderíamos assim dizer, lá no campo de concentração? Primeiramente, ele segue para Budapeste, onde haveria um centro de triagem, que daí o levaria para outros campos de prisioneiro, que era o chamado de Stalagsluft, e era controlado pela Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Emil não queria muito ir para um campo controlado pela SS. Aí era complicado. Pelo menos ele estava com pessoas que também eram da aviação. O tratamento era mais respeitoso. Então o que ocorre? Ele vai primeiro para Budapeste e lá ocorre uma situação interessante, Augusto. Isso era o dia 15 de setembro de 1944 e ele está numa penitenciária e a cidade de Budapeste é bombardeada. E aí ele vê o outro lado. Ele está num castelo medieval que se tremia todo. Em vez de caçador, vira caça. Vira caça. E depois ele segue para, como é que se chama? Esse campo, Stalagsluft, que ficava na cidade de Sagan. É o mesmo campo de prisioneiros que tem relação com aquele filme Fuga para a Vitória. Acho que, não sei se o nome é esse. É um filme que é estrelado por Steve McQueen, onde é construído um túnel chamado... Não é Fugindo do Inferno, não? Fugindo do Inferno. Esse filme é... Você sabe de cinema. Aí, Fugindo do Inferno. Vamos pegar o... Emil esteve nesse mesmo campo. E aí no livro a gente transmite o sofrimento, a tristeza. Tivemos a oportunidade de reproduzir no livro as cartas trocadas entre ele e sua família, para mostrar às pessoas, vamos dizer, o que se passa num ambiente como esse, que ele vai passar 8 meses, vai perder 20... Confinado. Vai perder em torno de 20 quilos. Pão velho de 15 dias. Muito limitada, apesar de vir material da Cruz Vermelha, mas os alemães seguravam. E ocorre um episódio que Emil vai contar, que é o Tally Ho. Conta aí, querido Emil, o Tally Ho. O Tally Ho, esse foi dia de Natal. Dia de Natal de 44. 44. E nós tínhamos uma regra, quem era perto de porta e um guarda alemão entrando sempre gritava Tally Ho para avisar todo mundo. E aí o guarda veio? Aí o guarda veio e o rapaz gritou Tally Ho e o guarda disse Nix Tally Ho, Merry Christmas. Dava para pensar. Feliz Natal, né? Coisa boa. Uma coisa simples. Na guerra, né? Mas havia... Isso nunca mais saiu da mente dele. Coisa boa. Porque naquele momento, ele precisava de humanidade. De humanidade, né? Porque eles estavam ali tentando sobreviver e precisavam de humanidade. Então, o que ocorre? Perto do fim da guerra, as linhas russas avançam.
Hitler, então, manda os captores levarem esses prisioneiros de uma caminhada de 100 quilômetros na neve. Aqui para quase João Pessoa. Morreu 40%. Morrem 40% desses homens nessa caminhada. E Emil estava nesse bloco. E Emil estava nesse bloco. E daí eles vão depois eles pegam um trem. Aí o trem que eles pegam é exatamente igual aqueles trem que transportava judeus para o campo de concentração. Certo? Fechava ali, Tudo fechado. E ali se defecava tudo junto, se urinava tudo junto, se vomitava tudo junto. Tá entendendo? 100 homens, 80, 100 homens dentro de um vagão que cabia 45. Né? E daí eles vão para um lugar chamado Moosburg, para um grande campo de prisioneiros. E aonde? Que país? Na Alemanha, Moosburg. E lá havia 100 mil prisioneiros, inclusive integrantes. 140 mil, olha aí, ó. Tá louco, 140 mil, inclusive integrantes da nossa FEB e da nossa FAB. Também estavam nesse campo. Ele não se encontrou com eles. É muita gente. Mas foi um local para onde esses brasileiros estiveram. E lá a guerra então acaba e eles são libertados pelas forças do general George C. Patton, que é quem liberta o campo, né? E a partir daí, então, depois ele segue para a França para um primeiro momento, uma limpeza, uma triagem, a saúde, vai para um porto francês e de lá volta para os Estados Unidos num navio chamado Argentina. Emil contou que no navio o que ele mais comia era chocolate. Aquela vontade, né? E aí ele volta por Nova York, né? E depois vai até a sua cidade. E ele, digamos assim, ele deixa o exército, continua... Ele dá baixa em Amarillo, no Texas, né? Como primeiro-tenente. E volta à sua cidade, aonde ele, inclusive, com material excedente do Exército, ele consegue montar uma empresa de terraplanagem. Essa empresa de terraplanagem tem até uma certa... fazendo açudes e coisas de agricultura, fazendo coisas para proteção de natureza. Muito bem. Rostam, nós estamos fazendo esse apanhado da vida militar. Você, para conhecer a vida natalense dele, você vai ter que adquirir o livro, né, Rostam? Porque o programa já vai em 1 hora e a gente nem chegou. Na parte Ou então fazer o programa 2 de Emil, com a vida natalense dele, né, Rostam? Eu convido, se você me permite, eu convido a todos a estarem presentes no dia 31 de outubro, no nosso Yacht Clube de Natal, às 7 horas da noite, para adquirir esse livro maravilhoso que conta. Pelo herói. Estaremos juntos lá, fazendo esse trabalho maravilhoso, onde vocês também vão poder conhecer, além dessa história ligada a esse período da Segunda Guerra, esse período do início da vida de Emil, vão também ter a oportunidade de conhecer o período dele aqui em Natal, o contato dele com Dom Eugênio, o contato dele com Donivaldo, o trabalho dele, o casamento dele. Casou com quem, Emil? Célia Vale Xavier, uma caicoense legítima do Siridó, com muito orgulho, igual como você, né? E Dona Célia, de uma família tradicional, uma família especial, né? Que valoriza muito o Siridó. Então, o que acontece? A gente também traz no livro, por exemplo, os contatos que ele teve com pessoas aqui da nossa região, as suas percepções sobre a nossa região. Tem uma passagem muito interessante, Augusto, é o contato dele com Aloysio Alves, onde ele encontra Aloysio Alves em Angicos, né, e fica impressionado com aquela figura política, né? A gente também comenta alguma coisa sobre isso, e a gente traz também a visão dele como um voluntário católico em Natal, porque ele vem para cá como voluntário católico, e a gente conta um pouco dessa Natal de 1963. Natal maravilhosa, linda. E o trabalho que ele desenvolve aqui, porque Emil vai ser um dos primeiros produtores de agricultura sem utilização de agrotóxicos. Pioneiro. Exatamente. E um dos fundadores da Aspoan, né? A primeira ONG a trabalhar com a questão ambiental aqui no estado, junto com Valdson Pinheiro, junto com pessoas como Otto Guerra, certo? Com o embaixador Nestor Lima. Então, assim, pessoas maravilhosas, e Emil estava sempre junto a eles. É isso aí. O programa aqui, Leonardo tá mandando de acabar, que já vai mais de 1 hora, não sei o quê. Mas, Emil, que coisa boa, viu? Você é 10. Parabéns aí pela sua atuação em prol da causa aliada, parabéns pela sua atuação como potiguar, como casado com a Vale,
né? É um legítimo seridoense. Porque Célia, Uma homenagem a Célia, né? ela já morreu, mas ela realmente trouxe MEB porque o Alfredo Gurgel era professor dela em Caicó. O Alfredo Gurgel indicou ela para Dom Eugênio, ele mandou para Costa Rica e ela começou, ela e Safira Bezerra trabalharam junto, né? Me diga uma coisa, e o Rio Grande do Norte, em Natal, esse povo maravilhoso, o que é que você acha? Não, eu estou satisfeito. Né? Porque estou querendo o livro porque tinha um bocado de projetos e eu fiz a avaliação e poucos chegaram ao objetivo e tudo. E eu achei, se botar essas coisas, ideias no livro, alguém vai pegar, como o Dom Eugênio fez. A importância de você registrar, não é verdade? E alguém lendo isso e... Perfeito, Meus amigos, primeiro, Gorete, vem cá. Não, vamos encerrar o programa aqui. Agradecer a Gorete, sobe a câmera aí, a Rostan, a prima Gorete, sobrinha de Emil, de Célia, aqui que está dando uma força terrível aqui, organizando tudo isso. Está de parabéns, Gorete. A família Vale, que está dando essa contribuição, que isso aqui é um veterano, primeira, que depois da guerra veio contribuir com o Rio Grande do Norte, não é verdade? Então a gente tem que tirar todas as honras para ele. Diga aí, Gorete. Dizer que também vem 4 sobrinhos deles, agora vem prestigiar. Depois de muito tempo que ele está aqui, esses 4 sobrinhos deles estão chegando sábado. Coisa boa, para estar aqui conosco. Rostan, algumas palavras finais aí. Não, eu agradecer a você, viu, Rostan? Que você aqui é fera, viu? Obrigado, Augusto. Obrigado. Eu fico muito feliz. Eu tenho só que agradecer, primeiramente, a família Vale por acreditar, né? A pessoa de Gorete, acreditar no nosso trabalho, acreditar que nós poderíamos trazer à tona essa história que nem a própria família conhecia, porque ele não gostava muito de falar sobre isso. Com o falecimento de sua esposa, surgiu essa vontade de falar. De registrar para a posteridade. E aí eu me lembro de você, quando você me disse no último lançamento, quanto é bom a gente estar registrando a nossa história, a gente passar para livros, para documentários, a nossa história, que é a missão da Fundação Rampa, que é história linda importante. dessa aqui. Com certeza, com certeza. É isso. Tenente, permissão para me retirar? Valeu. Coisa boa, obrigado pela audiência. O programa hoje, show de bola aqui, como veterano, um herói. Aqui é um herói de carne e osso, ao vivo. Obrigado pela audiência, né?